Olá, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologias. Estamos falando direto do Labinho, Laboratório de Comunicação do Centro Universitário. O programa Empreender Tecnologias de hoje recebe, com muita satisfação, a professora Manuela dos Santos Sanches, ela que é graduada em Propaganda e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em recursos humanos pela Unifev. É docente dos cursos tecnológicos e administração de empresas, ministra aulas em módulos de pós-graduação, inclusive da FGV, atuou em empresas de grande porte, implantando comunicação interna e endomarketing. Prestou assessoria de marketing e gestão de pessoas em empresas de médio porte e gerenciou relacionamento com clientes na área de saúde, além de treinamentos ministrados em empresas de diversos setores. Muito bacana, ótimo currículo. Obrigada. Mas vamos lá, o que não é recomendado para a imagem do profissional, Manu? Tem algumas coisas, Ramon, que são mais pontuais, mas acho que é importante observar. Além do que nós já falamos dos outros cuidados todos, eu acredito que as mulheres, uma preocupação, a questão das roupas, né? Decotes, né? Roupas curtas, a gente tomar esse cuidado, tanto no ambiente de trabalho, né? Quanto se você estiver procurando trabalho, pensar nessa situação. Para os homens, tem algumas questões que eu falo que não é uma regra, mas é um cuidado que se deve ter, que a gente deve evitar muitas coisas. A gente sabe que o brasileiro é apaixonado por futebol. Sim. E é uma situação, às vezes, as pessoas vão ao trabalho com camiseta de time, por exemplo. Se você tem um contato com o público, com clientes, ou até dentro do trabalho, você pode ter problemas. Às vezes é uma bobagem, né? Mas a pessoa está com uma camiseta de time, vai atender um cliente que é de outro time. Então, tomar muito cuidado com isso. São coisas, né, simples, às vezes camisetas cavadas, regatas, né, que a gente chama. Então, esses cuidados, a gente pensar uma questão mais pontual. Aquelas camisetas de bandas de rock, né? Então, aí como eu falei, nós falamos, é o bom senso, depende muito do ambiente. Claro. Se ele estiver numa loja para um público jovem, Sim. ou numa loja de esportes, pode ser que a camisa de time seja permitida, No seja shopping interessante. center. Ou a banda de rock, se for uma loja que tem a ver com esse tipo de artigos, ou artigos para esportes, para skate, né? Você tem um público que tem a ver, então você pode usar, até deve usar. Claro. Então, realmente é muita questão do bom senso. Agora, para as mulheres, muito cuidado com decote, roupas curtas, né? Que isso realmente não é bacana. Sem dúvida. Bom, em relação a tatuagens, né, você já falou dos brincos, os piercings, o que você diz a respeito disso? Bom, isso mudou bastante. Não podemos negar que há alguns anos as empresas tinham uma certa resistência, algumas empresas tinham uma certa resistência a pessoas com piercings ou até tatuagens que ficassem aparentes no momento de uma entrevista de trabalho, ou a pessoa até perguntava, né, numa entrevista de trabalho. Então, de uns tempos para cá, as pessoas notaram que, poxa, o que uma tatuagem ou um piercing vai mudar na produtividade ou no desempenho do colaborador ou na sua competência, né? Claro. Então, as empresas começaram a entender que isso não interfere. E algumas empresas ainda pedem para que as pessoas não usem, às vezes, no ambiente de trabalho, dependendo do público que elas vão atender também. Claro. Então, às vezes, você vai atender um público um pouco mais conservador, então ele pede que o colaborador não trabalhe, os homens, no caso, com brincos, e homens ou mulheres com piercings aparentes, né, que fiquem expostos. Agora, isso pode ter um efeito negativo, por exemplo, na progressão profissional de alguém? Quer dizer, ela ficar estacionada num determinado patamar, porque usa, porque fica exposto? Eu acredito que não mais. Então, ele tanto não interfere mais na contratação, quanto nessa questão de progressão. O que acontece, eu sei que algumas empresas, por exemplo, companhias aéreas, até onde eu sei, não permitem ainda tatuagens aparentes em alguns casos. Então, eles já contrataram pessoas que têm tatuagem e a pessoa acaba depois até fazendo aqueles procedimentos para remover tatuagem, mas também acredito que não seja uma regra em todas as empresas. Porque em alguns casos. Uma empresa, por exemplo, uma startup jovem, né? Às vezes pode ter um diretor que use piercing ou brinco. Com certeza. Ou tatuagem. Isso vai ficar cada vez mais frequente. Agora, quando você pensa numa multinacional,
no nível de diretoria, aí fica um pouco complicado pensar em alguém com piercing. Aí que tá. Normalmente, as empresas, aí a pessoa não vai deixar isso aparente no Essa dia a dia progressão, profissional, às vezes, né? em alguns lugares não Às vai vezes acontecer. ela use fora do ambiente de trabalho. Legal. Bom, o que são estímulos desnecessários? Estímulos desnecessários é tudo aquilo que pode tirar a sua atenção, a atenção da sua imagem. Então vamos pensar, se eu estivesse aqui no seu programa agora com um colar enorme, eu estou com um colar, mas um colar mais delicado. Com certeza, principalmente as suas telespectadoras, as mulheres, elas estariam prestando atenção no meu colar e não no que eu estou falando e no que nós estamos conversando aqui. Com certeza. Então, se a pessoa trabalha numa área que ela vai dar informações, ou se ela dá aula, ou se ela ministra palestras, se ela vai ter que, ela precisa dessa atenção do seu público, tomar muito cuidado para que isso não tire a atenção das pessoas. Mesmo numa área de atendimento, às vezes a pessoa está passando informações para o cliente, num balcão de atendimento, numa área de atendimento qualquer. Então, são pulseiras que batem na mesa e fazem barulho, são colares, isso normalmente vai acabar caindo mais na mulher. Mesmo algumas coisas engraçadas, né? Mas a pessoa que fica mexendo numa caneta na frente de um cliente ou na frente de uma pessoa que ela está atendendo, a pessoa se distrai, né? E também, como eu falei, os cuidados aí, a própria maquiagem, se for muito exagerada, é um estímulo desnecessário. Então, eu vou te contar uma história que eu estava fazendo uma entrevista de trabalho uma vez e a pessoa chegou com um visual muito carregado. Então, ela estava assim, roupa vermelha, esmalte vermelho, maquiagem puxada para os tons de vermelho. Eu vou ser bem sincera, eu não consegui prestar muita atenção no que ela estava me dizendo na entrevista, eu acabei me distraindo. Porque o visual é tão carregado que você começa a prestar atenção nos outros elementos e se distrai das informações que estão sendo passadas. Claro, claro. Bom, então essa questão do marketing pessoal não vale a pena somente para quem está trabalhando já e é profissional, né? Mas também quem vai passar por entrevistas de emprego, está procurando emprego, de maneira especial, precisa ter um cuidado grande, né? Com certeza. Eu costumo dizer que tem duas situações. O momento da entrega do currículo e também depois as outras etapas de um processo de seleção, como uma entrevista, uma dinâmica em grupo. Então, tem algumas situações, eu falo que a pessoa às vezes está lá em casa assistindo a sessão da tarde, eu brinco, né? Uhum. E aí essa pessoa sai para entregar currículo da maneira como ela estava. Então, a menina está um dia quente, ela coloca uma caneta no cabelo para fazer um coque e ela sai dessa maneira para entregar currículo. O momento da entrega do currículo, muitas vezes, a imagem do profissional já está sendo avaliada. Então, você pensa, poxa, se a pessoa veio tão assim, desleixada, entregar um currículo, né? Será que ela está realmente preocupada com essa oportunidade de trabalho, com a imagem que ela está demonstrando, com a competência dela? Então, vale a pena. A pessoa já vai entregar currículo, já se arrume, cuide dessa imagem, o seu comportamento no momento da entrega do currículo numa empresa, como vai tratar as pessoas, a educação, a cortesia, tudo isso vale. Na entrevista, a mesma coisa, né? Claro. E como eu falei, a questão do bom senso. Eu estou indo numa loja de esportes entregar um currículo ou fazer uma entrevista, eu posso ir de tênis? Pode, obviamente. Se é uma empresa mais formal, é mais indicado que eu vá com sapato, ou até a gente tem aqueles sapatênis agora que são mais casuais, também, né? Tudo é válido. Se é uma empresa muito formal, que você nota, as pessoas trabalham de traje muito social, não é muito o nosso caso aqui no interior, mas às vezes uma empresa que trabalha de terno e gravata, aí eu devo, então, os homens em uma entrevista de terno e gravata? Sim. Com certeza. Se você nota que o perfil da empresa é aquele, ou simplesmente uma roupa social. Porque, de certa forma, seria como que a empresa dizendo assim, olha, aqui nós somos assim. Isso. Você quer entrar aqui, então Você vai se enquadrar. venha assim. Exatamente. Não são frases ditas, mas são percepções São que sinais, quem está procurando exatamente. o emprego deve construir. Até eu comentei aquela situação das roupas curtas, né? Eu me lembro também no processo de seleção que era uma dinâmica em grupo. E os candidatos ficaram em círculo, sentados em círculo. E uma candidata foi com uma roupa bem curta. E aí ela própria ficou muito incomodada, né? Então ela ficava puxando a roupa a todo momento, né? Preocupada se as outras pessoas estavam vendo algo que não deveriam, vamos dizer. E aí nós notamos que essa pessoa ela não conseguiu, às vezes era uma candidata até interessante para a vaga, mas ela não conseguiu se desempenhar bem porque estava preocupada com a roupa e não com o desempenho na dinâmica em si. Claro, claro.
Uma outra questão também que está se tornando muito frequente, porque a exposição nossa não acontece só pessoalmente, mas existe hoje uma janela, um portal de troca de informações, imagens, que é a internet. E o jovem, mais do que todo mundo, anda utilizando bastante a internet. É preciso cuidados também de marketing pessoal naquilo que eu posto, naquilo que eu estou informando a respeito da minha vida, da minha pessoa na internet? Com certeza, eu acho que ali, como eu falei, nós não temos como separar a imagem pessoal da profissional. Então, nas suas redes sociais, né, onde você compartilha, e hoje as pessoas abrem a vida de uma maneira realmente muito grande, a exposição é muito grande, existe esse cuidado, deve haver esse cuidado. Então, que imagem eu estou transmitindo, né? Porque eu falo, às vezes, o jovem, principalmente, ele tem muito aquela preocupação de situações assim, eu quero, né, parecer tal coisa, eu quero demonstrar uma imagem que eu brinco até que eu sou vida louca, vamos dizer, né? Sim. Ele vai na onda dos amigos e às vezes a pessoa não é nada daquilo. Para quê, né? Criar uma imagem só para seguir o que os outros são, se de fato eu não sou aquilo. Então, tomar muito cuidado com isso, de não ir no embalo de outras pessoas e criar uma imagem, um estereótipo, como a gente chama, de coisas que eu não sou, que podem sim te prejudicar. Há algum tempo, as empresas estavam vasculhando as redes sociais nesse momento de seleção de candidatos. Hoje, as pessoas têm como bloquear os seus perfis, né? Então, as informações ficam um pouco mais restritas. Mas as empresas já vasculharam, sim, muitas redes sociais. Hoje a gente tem até redes sociais específicas para trabalho, como o LinkedIn, né? Sim. Que é uma rede social específica para a área profissional. Mas, em geral, as pessoas acabam se expondo, lógico, muito mais em Facebook, Instagram e outras redes. Agora, mais recentemente, o Snapchat, né? Em outras redes sociais que, principalmente, os jovens estão a todo vapor aí. Legal. Bom, tem uma dica que possa ser deixada para o telespectador sobre o marketing pessoal? Com certeza, Ramon. Eu acredito que a dica principal é que no marketing pessoal sempre o menos é mais. Cuidado sempre com todos os exageros, em termos de aparência e lembrando sempre que o marketing pessoal não é só aparência, é aparência mais comportamento. Acho que a nossa forma de tratar as pessoas, as atitudes, isso é uma das nossas principais marcas, é o que deixa uma característica nossa por onde nós passamos, né? A forma da gente tratar as pessoas. É muito utilizado um ditado, né? Você pode não ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. Eu uso muito essa frase, falo que dificilmente ou a gente não terá uma segunda chance de causar a primeira boa impressão. Porque a primeira boa impressão, a primeira impressão que fica, aliás, a impressão que fica sempre é a primeira. Exatamente. Né? Às vezes nós até temos, como eu comentei, a pessoa vai entregar um currículo às vezes com uma imagem ruim, né? Sem se preocupar com essa boa apresentação. Mas o currículo é bom, é interessante. Você não vai deixar esse candidato fora de uma entrevista, de um processo. Então ele pode ter a segunda chance. Agora, se nos outros momentos ele também não conseguir mudar essa imagem, aí ele pode realmente ficar fora de uma oportunidade de trabalho. Muito bacana. Manuela, mais uma vez, sua contribuição foi fantástica. Eu tenho certeza que os telespectadores aprenderam muito e vão ter muitas dessas dicas aqui que você trouxe para a gente, aplicadas no seu dia a dia, né? Espero que as pessoas utilizem, né, principalmente os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Certeza. Valeu muito. Obrigado. Muito obrigada. Um abraço para você que esteve conosco até agora, que acompanhou o programa Empreender aqui pela TV Unifev. Eu desejo que você tenha uma ótima semana. Na próxima a gente volta, sempre com um tema da atualidade, sempre com um tema de grande interesse para você e para toda a sua família. Um grande abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.